quando acontecerá a ressurreição? Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 15 ao 18. Está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então note que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos com respeito a falsos ensinos. E aqui ele cita Himeneu e Fileto, que estavam pregando mentira, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Uma grande mentira. Então Paulo estava alertando Timóteo e alertando a igreja para não acreditar nesses falsos ensinos. Inclusive Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18, falando sobre a vinda de Jesus. Então Paulo mostra que essa vinda de Jesus está no futuro. E é quando Jesus voltar que vai acontecer a ressurreição. Então a Bíblia mostra que a ressurreição se dará na volta de Cristo. E essa volta está no futuro. Então quando Cristo voltar, a Bíblia diz aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, eles vão ser transformados. Aí vão ser arrebatados juntamente com os que ressuscitaram. Então isso ainda está no futuro. No entanto, Himeneu e Fileto estavam ensinando uma mentira nos dias dos apóstolos, que a ressurreição já tinha acontecido. Também em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, nos mostra que a vinda de Jesus só vai acontecer depois da grande aflição ou da grande tribulação. Então essa grande tribulação, ela está no futuro. É uma tribulação como nunca houve, e a Bíblia diz que nem haverá outra igual. Então é depois dessa grande tribulação que Jesus desce, e então acontece a ressurreição e a transformação dos que estiverem vivos. É isso que mostra a palavra de Deus. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então veja bem, aqui está dizendo claramente que os mortos vão ser ressuscitados quando Jesus voltar. Então, na vinda de Cristo, é que ele vai julgar tanto os vivos como os mortos, porque os mortos serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Assim como Himeneu e Fileto pregaram mentira lá no primeiro século sobre a ressurreição, infelizmente em nossos dias também tem acontecido de organizações religiosas pregar uma falsa ressurreição. Eu estou me referindo à organização das Testemunhas de Jeová, a Torre de Vigia. O primeiro presidente, Charles Taze Russell, ele foi o que primeiro fez uma previsão falsa sobre a volta de Jesus e o fim do mundo. E Russell, ele diz que essa ressurreição que Jesus falou que aconteceria na sua volta, aconteceu em 1878. Porque, segundo Russell, Jesus já voltou. Só que essa volta de Jesus foi invisível, ninguém viu. Segundo Russell, a volta de Jesus foi em 1874. E ele diz que 3 anos depois, houve a ressurreição.
Veja o que diz aqui o livro O Tempo Está Próximo, que é o segundo volume de Estudo das Escrituras. Página 239. Diz assim: a presença de Nosso Senhor como noivo e ceifeiro foi reconhecida durante os primeiros 3 anos e meio, de 1874 a 1878. Desde então, naquela época, foi enfaticamente manifesto que havia chegado a hora, em 1878, quando o juiz real deveria começar na casa de Deus. É aqui que Apocalipse 14, do 14 ao 20, se aplica. E Nosso Senhor é levado a ver como o ceifeiro coroado. O ano de 1878, sendo paralelo de seu poder e autoridade no tipo, claramente marca o tempo para a ascensão real do poder real como Rei dos Reis, por nosso presente espiritual e invisível Senhor. O tempo de tomar para si seu grande poder de reinar, que na profecia está intimamente associado com a ressurreição de seus fiéis e o começo da tribulação e ira sobre as nações. Então aqui, você está dizendo que a ressurreição aconteceu em 1878. Porque, segundo ele, Jesus voltou em 1874. Então, em 1878, 3 anos e meio depois, aconteceu a primeira ressurreição. Agora, será que as Testemunhas de Jeová aceitam esse ensino de Russell atualmente? Não. Atualmente, as Testemunhas de Jeová não aceitam nem a data de 1874 para a volta de Jesus e nem a data de 1878 para a ressurreição. Agora, segundo as Testemunhas de Jeová atualmente, a data para a volta de Cristo foi mudada de 1874 para 1914. E eles mudaram a data da ressurreição de 1878 para 1918. Vamos ver a prova para isso. Está no livro Do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, página 192. Veja o que diz esse livro. Uma das muitas verdades esclarecedoras que Deus forneceu então às suas testemunhas referia-se aos membros da nação espiritual de Deus, que já tinham morrido fisicamente. Isto se deu em 1927. Naquele ano, as testemunhas entenderam que os israelitas espirituais falecidos tinham sido ressuscitados em 1918, à vida no céu, junto com Cristo Jesus. Tratava-se naturalmente de uma ressurreição invisível. Então aqui está dizendo que a ressurreição se deu em 1918 invisível. Esse ensino começou a ser proclamado em 1927. Agora eu pergunto, será que realmente aconteceu essa ressurreição em 1918? Claro que não. É mais um ensino falso da Torre de Vigia. Porque, como nós já observamos na palavra de Deus, a ressurreição só se concretizará, na segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, segundo a palavra de Deus, será visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que quando Cristo aparecer, todo olho verá. Também lá em Mateus 24, verso 30, 31 diz que Jesus aparecerá e todo olho verá. Então, a volta de Cristo é visível. E essa volta só acontecerá depois da grande tribulação. E eu pergunto, já aconteceu a grande tribulação? Claro que não. As próprias Testemunhas de Jeová já mudaram recentemente o ensino e realmente dizem que a volta de Jesus só se dará depois da grande tribulação. Então aqui é mais um ensino falso, assim como foi o ensino falso de Himeneu e Fileto, lá no tempo dos apóstolos, e como foi o ensino falso também de Russell, que dizia que a ressurreição tinha sido em 1878. Então esse ensino que a ressurreição foi em 1918 também é um ensino falso. E é interessante que esse ensino de que houve a ressurreição em 1918 é um ensino que está também relacionado com a comunicação com os mortos. Isso mesmo.
a comunicação com os mortos. Por que eu digo isso? É porque no livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, na página 125, é dito que os 144 mil que ressuscitaram, que são representados pelos 24 anciãos, é dito que eles entram em contato, então, com os membros do corpo governante para transmitir mensagens. Diz assim: sim, este ancião podia achar a resposta e dar a João. Isto sugere que os ressuscitados do grupo dos 24 anciãos talvez estejam envolvidos em transmitir verdades divinas hoje em dia. Então, veja bem, é um tipo de comunicação com os mortos que a Bíblia condena. No entanto, aqui eles afirmam que esses 24 anciãos, que representam os 144 mil, eles dizem, talvez estejam envolvidos em transmitir verdades divinas hoje em dia. Então, isso também é confirmado na revista, a Sentinela, 1/1 de 2007, página 28, parágrafos 11 e 12, que fala também que esse grupo de 24 anciãos que foram ressuscitados estão envolvidos em transmitir verdades divinas hoje. E eles mostram aqui que foi através de um entendimento muito profundo, que eles identificaram a grande multidão em 1925 ou 1935, que eles então passaram a ter a nova luz. Então, isso indicaria que a primeira ressurreição começou em algum tempo entre 1914 e 1935. É o que diz aqui essa revista Sentinela, 1º de janeiro de 2007. Então, um ensino de comunicação com os mortos. Então, mais um ensino que a Bíblia condena, mais um falso ensino. Então, é muito sério a situação da torre de vigia, porque além de marcar datas falsas, também tem a falsa profecia aqui, o falso ensino de ressurreição, porque essa ressurreição não aconteceu. Não aconteceu nem no primeiro século, nem em 1878 e nem em 1918. Essa ressurreição só vai acontecer na vinda de Jesus, depois da grande tribulação. Então, mais uma vez, mostrando que a Torre de Vigia, infelizmente, é uma organização falsa, uma organização de pessoas que distorcem os textos da Bíblia e estão pregando realmente mentira. É uma organização de falsos profetas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Agradeço a sua participação, que Deus lhe abençoe e até a próxima.